Alegria! Hoje é dia de direito empresarial e hoje vamos falar sobre sociedades anônimas. Vamos iniciar o estudo sobre a lei das sociedades anônimas. Volto já! E aí, alegria? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem na sua casa, com seus familiares. Semana passada parece que estou tendo algumas semanas de inferno astral. Na semana passada, a minha fonte do meu computador queimou e eu já tinha gravado aulas de responsabilidade civil, tinha gravado aulas de direitos reais e faltava aula de empresarial. E quando eu ia iniciar a gravação das aulas de empresarial, a fonte foi pro brecho. E aí até eu descobri que era a fonte, abri, fiquei com medo de ser sido placa-mãe, alguma coisa assim, mas não, foi a fonte e corrompeu os arquivos do Windows. No outro dia eu consegui achar na sete informática ali, consegui comprar a fonte que eu precisava e tive que reinstalar tudo de novo, né? Mas tudo bem, pelo menos deu para chegar também uma mesa digitalizadora que nós vamos testar hoje, a primeira aula que eu estou fazendo com a mesa digitalizadora. Antes eu estava fazendo com o meu tablet, né, fazer uma gambiarra ali para ligar o tablet no monitor, mas hoje eu estou usando um equipamento adequado que é a mesa digitalizadora. Então, feitas essas considerações, que pode ter sido bom para você ou ruim, né? Ruim porque ficou sem direito empresarial, ou bom porque você ficou sem aula de direito empresarial, voltamos essa semana firmes e fortes e hoje para falar de sociedades anônimas. Vamos começar então já aí na sua tela sobre sociedades anônimas. Na aula de hoje nós vamos falar essas três coisas aí que são muito importantes porque vão dar a base para a gente entender tudo. Nós vamos falar sobre mercado de capitais, vamos falar sobre várias coisas aqui, mas a gente precisa entender o início de tudo. Então, eu não vou falar sobre características, eu vou falar sobre CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, o que a CVM faz, vou falar sobre mercado de capital, vou falar sobre bolsa, e aí sim a gente também dá o próximo passo falando sobre estruturação de uma sociedade anônima. É um mercado que eu adianto para vocês que é muito bom de trabalhar. Eu não trabalho porque não tem mercado de fora, eu estudei bastante essas coisas aqui, mas eu não tenho mercado de fora, eu acabei não querendo sair de fora, tive até oportunidade. Quem quiser trabalhar com isso é um mercadão da grana, mas é mercado para Rio de Janeiro, São Paulo ou BH. Na verdade, mais São Paulo, para dizer a verdade. Mas são mercados maiores, são capitais, são locais maiores, onde você pode lidar com isso. Eu acho que esses três aí são o grande eixo. É claro que se for para Porto Alegre, Curitiba, também vai ter mercado. Mas o grande lance é São Paulo, sem sombra de dúvida, seguido do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, como três lugares para você lidar com o mercado de capitais. Não só mercado de capitais, né? Lidar com SA, lidar com gestão de SA, que é muito legal mesmo, né? Tem que ter estratégia, tem que ter saber o direito, mas saber utilizar o direito com estratégia, porque aqui realmente é jogo para gente grande. É muito legal aqui. Eu, como optei por ficar em Juiz de Fora, eu acabei não aprofundando essa área. Acreditava que podia fazer alguma coisa por aqui. Fiquei no societário, hoje trabalho muito com societário, né? Reais societários são o braço mais forte que eu tenho dentro do escritório, e na verdade, em função de mim, é claro que eu tenho outras, ou sucessões também é forte, e outras áreas do direito civil, mas eu especificamente, né, eu tenho mais 7 advogados dentro do escritório, e aí, mas eu especificamente aí como dono, eu sou minha fortaleza, sem sombra de dúvida, é societário. Aí eu lido muito com a limitada, que é a nossa realidade. Então, nós vamos falar algumas coisas que não parecem sua realidade, mas espero que um dia faça parte da sua realidade, porque significa que você está em grandes mercados. Se não fizer parte da sua realidade, te adianto que isso cai em concurso público. Quando cai empresarial, societário, é limitada e SA. São as duas coisas que caem bastante. Nós vamos abordar aqui tudo que é necessário para você saber para o concurso público. Nem tanto, vou falar muito da prática, mas nem tanto aprofundar a outras coisas que seriam interessantes para a prática, um bate-bola com contabilidade, algumas coisas sobre gestão de capital aí, de minoria, de contratos aí entre acionistas. Isso eu não vou aprofundar tanto, mas é claro, se você tiver qualquer dúvida, tiver interesse em saber mais sobre matéria, quiser saber mais livros sobre pesquisar sobre esse assunto, é só falar comigo que a gente vai junto aí, eu vou te dando informação. E se você tiver a oportunidade e quiser sair de fora, pode, ser um grande caminho aí para a sua carreira aí, para grandes escritórios que tratam sobre esse assunto. Tá bom? Vamos lá então, vamos começar pelas características da sociedade anônima. Lembra que nós estamos falando aqui
de uma sociedade diferente. Nós falamos aqui das sociedades contratuais e agora nós vamos falar das sociedades institucionais. As sociedades contratuais, ela é formada por um contrato. Existe então uma negociação e aí forma-se o contrato à vontade das partes. A institucional, ela é diferente. Ela até tem uma parte de negociação inicial, mas ela é instituída e dali para frente investidores vão comprar e vender ações daquela empresa, vão investir naquela empresa. Então ela não tem um caráter persona que nós temos na limitada, lembra lá daquele intuito persona. Aqui nós temos um caráter mais negocial, mais empresarial, mais a título de investimento. Então vai ser uma situação em que eu não conheço a pessoa. Por isso que a sociedade chama sociedade anônima, porque o anonimato é a característica dessa sociedade. É claro que eu sei direitinho quem são as pessoas que são donas daquela sociedade, elas são nominais, não existe mais ações ao portador no Brasil, ainda bem, né, que ações que a pessoa tinha um papel e só porque ela tinha um papel, se ela aparecesse com aquele papel, era ela que seria o dono. Não, tem que ser descritiva, tem que descrever o nome da pessoa, mas continua sendo anônimo porque a venda, a compra, não preciso pedir autorização para ninguém para vender, não preciso pedir autorização para ninguém para comprar. Desde que eu siga as regras do mercado, que nós vamos ver como funciona aqui, eu posso fazer transações, então não tem a pessoalidade envolvida. O que tem é mais o cunho empresarial, o que aquela empresa pode fazer e o dinheiro dos investidores ali empregado. É mais nesse sentido. Então vamos avançar aí para a gente ver o que a gente tem que falar sobre a sociedade anônima. Quais são as características? A primeira característica é autofinanciamento. Por quê? Geralmente, ela acaba sendo um estágio de evolução das sociedades limitadas. Muitas sociedades limitadas não necessariamente têm que iniciar a minha empresa como uma sociedade limitada. Eu posso abrir direto uma sociedade anônima. Basta eu ter capital para isso. Tem muitas empresas aí grandes que já têm grandes investidores que já abrem com SA, já abre capital anônimo. Mas a maioria das empresas acaba sendo um passo de cada vez, ou seja, ela começa limitada, ela começa a crescer e chega um momento que ela fala assim, para eu crescer, eu preciso de grana, eu preciso de investimento. Se eu conseguir investir, se eu aumentar meu pátio aqui de industrialização, se eu aumentar minha força produtiva, se eu abrir mais loja, enfim, se eu investir mais na empresa, se eu tivesse capital para isso, eu conseguiria fazer esse negócio explodir. E as pessoas acreditam em você nisso também, acreditam que isso seria interessante. Só que você vai até o banco e o juro é muito caro. Você tem que pagar pelo juro. Na verdade, você não quer pagar pelo juro. Você quer dividir esse risco com algumas pessoas que acreditariam em você. Ou seja, você queria criar sócios. Mas só que esses sócios não queriam investir porque é o Leandro, mas sim porque acha que o negócio do Leandro tem grande valor. Então eu não quero ficar negociando com o Leandro, na hora que eu quiser sair da empresa eu saio, na hora que eu quiser vender eu vendo, se eu quiser vender para terceiro eu vendo. Então acaba criando uma forma de eu transformar a limitada em SA, não preciso seguir esse caminho mais uma vez, não é obrigatório limitado para SA, mas muitas empresas fazem isso como forma de financiamento. Até aquela empresa que abre direto SA também como forma de autofinanciamento. Por quê? Porque aí eu atraio investidores e eles vão acabar investindo e me dando o capital necessário para eu crescer. E aí eu crescendo, eu vou pagar com eles com dividendos, eu vou pagar com eles lá com o lucro da empresa, pagando eles os dividendos ou aumentando o valor daquela ação, porque às vezes eles vão colocar um X de valor ali no valor da ação e quando eles venderem, a empresa cresceu, está valorizada, tem ganho de mercado e aí ele pode vender aquela ação para um terceiro sem pedir autorização para mim, né, que antes foi o sócio fundador, e vai vender para o terceiro e o terceiro vai comprar aquilo no valor maior, então ele vai ter um gap aí, vai ter um adicional que ele vai ganhar com essas ações. Então, a característica da SA, quando se monta a SA, é autofinanciamento, é aumentar o financiamento, é trazer investidores de forma mais anônima, de forma não pela pessoa, é o dinheiro pelo dinheiro. Isso não é ruim aqui. Você sabe que eu defendo direitos humanos até debaixo d'água, falo muito isso, principalmente nas outras disciplinas, aqui também falo, mas não é o dinheiro pelo dinheiro aqui. A gente fala o dinheiro pelo dinheiro, mas não é uma coisa ruim isso. É o dinheiro pelo dinheiro porque eu estou trazendo investidores que não querem correr o risco de depois poder sair e depois ficar dependendo de mim para poder sair. Ele não tem essa personalidade. O dinheiro pelo dinheiro é no sentido de o investimento não vale a pessoa que está envolvida, né? Não vale a pessoa que está ali envolvida. O que vale é o negócio que ela está construindo, se aquilo tem valor para mim de mercado ou não. E a lei base não vai ser o Código Civil.
o que o Código Civil traz é uma regulamentação para todos os demais situações, tirando um pouco da cooperativa, né, que a gente nem falou muito sobre cooperativa, mas tirando um pouco cooperativa, a regulamentação está toda no Código Civil. Aqui, partezinha dela está no Código Civil, pouquíssimas coisas, você vai ver que a gente nem vai falar de Código Civil aqui, mas está lá descrito alguma coisa no Código Civil, e a grande lei, a grande força motriz legislativa, né, é claro que existem outras legislações complementares, mas a grande força matriz é a lei da SA, é a Lei 6.404 de 76. Aí você fala, Leandro, mas essa lei é muito antiga. Não, essa lei não é antiga. Por quê? Ela vem ser renovada a todo momento. Você pode ter certeza que nós temos legislações que alteraram recentemente, que vai vindo alterações, ela vai se remoldando, reconstruindo, mas mantendo aquela estrutura única. Não há necessidade de eu criar uma estrutura nova, uma legislação nova. Ela vem sendo moldada, vem sendo modificada, vem sendo fazendo ajustes conforme o mercado vai evoluindo, conforme a estrutura estatal vai havendo necessidade de maior intervenção ou menor intervenção nas empresas, e aí essa lei continua então sendo atual, porque ela sofre modificações. Ela não precisa, ela é quase que um código, não é código porque a definição conceitual e técnica de código é outra coisa, mas ele é quase um código para sociedades anônimas. E, inclusive, na limitada, eu posso aplicar subsidiariamente a lei de sociedade anônima, que é interessantíssimo, porque ela tem várias regras que não constam no Código Civil e que facilita a vida da gente pra caramba. Regras contábeis, regras de controle de faturamento, regras de diretoria, e basta fazer o quê? Na regra do Código Civil, você fala que suplementarmente, na regra do Código Civil, no contrato social, você basta descrever uma cláusula no contrato social de empresa de sociedade limitada que suplementarmente vai ser aplicado a lei de sociedades anônimas, a lei 6.404, tá certo? 6404, e aí aplicando essa lei de maneira suplementar, tudo que não tiver no Código Civil, e não tem muita coisa no Código Civil, porque ela não é uma lei muito empresarial, gerencial, o Código Civil, mas a sociedade anônima tem todo esse arcabouço mais empresarial mesmo, mais firme para os negócios. E aí você pode aplicar subsidiariamente. Ou melhor, subsidiariamente não, suplementarmente. O que não tiver no Código Civil, se aplica à lei de SA. Tá certo? Então é essa a introdução, mas vamos ver que nós temos 4 características importantes aí para falar das sociedades anônimas. As sociedades anônimas, elas caracterizam por essas 4 situações aí que está na sua tela, que descrevem melhor o que é uma sociedade anônima. A primeira, a gente já falou bastante, a natureza dela é capitalista, ou seja, o que vale é o capital, e não personalista, onde o que vale seria as pessoas envolvidas. Todas as duas situações são negociais, todas as duas situações têm que ter lucro. E eu chamo a atenção porque as pessoas falam, lucro, mas lucro é uma coisa ruim. Não. Igreja tem que dar lucro, entendeu? Organização sem fins lucrativos tem que dar lucro. O fato do lucro ser distribuído é outra história. Mas uma organização sem fins lucrativos que não dá lucro, ela fecha as portas, porque ela vai ter mais despesas que receita. Lucro é aquilo que sobra da receita. Se você vai dividir aquilo com alguém, ou se aquilo vai ser reempregado de novo, então lucro é bom. É outra história se vai ser reempregado ou não vai ser reempregado, ou vai ser dividido ou não vai ser dividido. Então, lucro para qualquer entidade com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não me importa, lucro é essencial. Só que aqui tem a natureza capitalista. Por quê? O lucro numa ONG vai gerar, na verdade, um capital para reinvestimento. O lucro na sociedade personalíssima, vai ser distribuído lucro entre os sócios ou ser reinvestido e ter um prazer de fazer aquilo com a outra pessoa também, porque é uma sociedade persona, eu só faço isso porque é a outra pessoa. Agora o lucro aqui é o dinheiro pelo dinheiro. Eu investi um dinheiro e quero ter esse dinheiro de volta. É um investimento puramente. Eu quero aplicação, retorno sobre aquele capital investido e eu não quero saber, eu só quero analisar os dados para saber se a empresa é segura, se a empresa tem condições de no futuro me devolver aquilo. E aí você vai ter um detalhe, como é o dinheiro pelo dinheiro, a característica que nós vamos ter aqui forte, presente, vinculada à natureza capitalista é a fiscalização. A fiscalização na empresa limitada, ela é muito menor.
Por que ela é menor? Por causa da personalidade. A fiscalização é a própria pessoa física, a pessoa que está ali, que está vinculada àquela empresa, mesmo sendo pessoa jurídica, é aquela pessoa do representante legal que está ali, que está vendo, que está acompanhando, que está pedindo dados. Aqui não, nós temos muitos investidores envolvidos, muito dinheiro envolvido e por conta disso, uma das características para não haver fraude, para não haver ninguém sendo passado para trás, a natureza capitalista acaba gerando maior fiscalização e maior rigor que a gente vai ver na estruturação. Você vai ver que toda ela é documentada. Diferente da limitada, que você vai fazendo as coisas à medida que os negócios vão avançando, aqui a natureza capitalista chega muito mais perto de uma fiscalização. Tem como essência aí, como segundo item, a essência dela é empresarial. Ou seja, o que quer dizer ser empresarial? Não existe sociedade anônima de atividade de sociedade simples. As sociedades anônimas, na verdade, ela tem cunho capitalista. A sociedade simples, ela está vinculada a conhecimento de uma pessoa. Se você pegar aí uma sociedade de médicos, né, o hospital pode ser outra história, que aí já perde a característica daquela figura do médico. É claro que eu posso ter a característica forte do fundador, né? Por exemplo, a Apple, por muito tempo, teve como característica o Steve Jobs. Mas o Steve Jobs, no meio do caminho, foi demitido da Apple. Não sei se você sabe. Ele foi lá, foi demitido e foi até bom, né? Para os dois, né? Para a Apple e para o Steve Jobs e para os dois, não, para os três e para nós. Porque ele saiu da Apple, criou a Pixar, que criou Toy Story, Monstro S.A., criou um monte de filme bacana pra caramba, digital, que hoje a gente assiste até hoje, né? Semana passada, retrasado, assisti com meu filho Toy Story 4. Você vê ó, o legado que ele deixou. E depois a Apple começou a afundar, chamaram ele de volta. Mas veja, ele era um dos maiores acionistas da Apple e foi mandado embora. Veja como que é a natureza empresarial aqui. Não é, então, vinculada, igual a sociedade simples, a características da pessoa ou a técnica que a pessoa tem, como eu sou contador, eu sou um engenheiro. Não, a característica aqui é puramente empresarial. Terceira característica importante, exclusividade da denominação. Lembra que na empresa, na sociedade limitada, eu posso usar firma ou eu posso usar a denominação. Quando usar a denominação, obrigatoriamente eu tenho que colocar o objeto social. Aqui, obrigatoriamente, depois eu vou falar sobre nome, eu não vou esticar a conversa por enquanto aqui sobre nome, formação de nome empresarial na SA, nós vamos repisar, apesar que nós tivemos uma aula aqui que falamos sobre isso, mas eu vou repisar na SA, mas de qualquer jeito eu já chamo atenção que só pode ser descrito, só pode ter como nome empresarial denominação. Não, mas pode adicionar o nome do fundador? Aguenta a mão que nós vamos falar. Nós já até falamos isso para trás, mas nós vamos falar isso mais para frente. Então, exclusivamente utilização de denominação na SA. E o último ponto é sempre responsabilidade limitada dos acionistas. Sempre. A característica de capitalismo, a característica de investidor, ninguém quer sofrer responsabilidade pelo outro. Então não existe responsabilidade solidária. A responsabilidade é sempre limitada àquilo que eu investi e não vai haver solidariedade com o outro. Vamos ver alguns casinhos que tem de solidariedade aqui, mas são exceções e geralmente é dos administradores, mas não tem. Inclusive aqui, nós temos lá a figura do sócio remisso, lembra lá? Que subscreve e não paga. Aqui nós vamos ter também a figura do acionista remisso, aquele acionista que subscreveu, prometeu entregar um dinheiro e não entregou. Mas não vai haver responsabilidade solidária. Lá na sociedade limitada, se você lembra, a responsabilidade é solidária pelo capital ainda não investido para o sócio remisso. Aqui, como não é personalíssimo, aqui como é institucional, tem uma essência empresarial e capitalista, aqui o acionista remisso não será responsabilizado. Os demais acionistas não serão responsabilizados solidariamente pelo não investimento daquele acionista que se comprometeu a subscrever o capital. Então essas são as características que deixam claro para a gente que ela é mais institucionalizada, tem que ter mais características fiscalizatórias, mais burocrática, mais documental e nós vamos seguir então com essa empresa que é a sociedade limitada. Vamos dar sequência então, já vimos aí o autofinanciamento, a lei de sociedade anônima, as características. Agora que nós vimos as características, nós vamos avançar e vamos ver o que é uma sociedade aberta e o que é uma sociedade fechada, ou seja, sociedade anônima de capital aberto e sociedade anônima de capital fechado. Para a gente não falar que sociedade anônima de capital aberto é aquela que é negociada na Bolsa de Valores, não é só isso, porque a sociedade anônima de capital aberto pode ter capital
também não negociado na Bolsa de Valores. Ela não tem obrigação de listar seu capital na Bolsa de Valores, não. Então vamos com calma para a gente entender como funciona isso aqui. O que acontece é que nós vamos ter um órgão, que já está aí no seu vídeo aí, que é a CVM. Vamos entrar aqui. O que é a CVM? A CVM, ela é responsável, como diz o artigo 4º, podemos ter sociedade de capital aberto e podemos ter sociedade de capital fechado. O que a CVM vai fazer? A CVM, primeiro, é uma autarquia federal. Então, ela faz parte da administração pública indireta. Ela faz parte da administração federal indireta. Ela é um órgão fiscalizador, de controle. É um órgão igualzinho de agências reguladoras. É uma autarquia especial. É igualzinho a agências reguladoras aí que nós temos a ANAC, mas ela é voltada para o mercado de capitais. Então, a CVM, o que é? Vamos escrever isso no quadro branco? A CVM... Vamos escrever aqui, ó. Nossa senhora, vocês vão xingar. Mas até eu aprender a usar essa mesa, a CVM é uma autarquia. E essa autarquia é que vai dar autorização para quê? Para o funcionamento das SAs de capital. Pensando que as crianças, não tá? Meu filho com 5 anos, eu acho que vai escrever melhor do que eu. Para capital aberto. Até eu errei aqui, ó. Deixa eu abarcar aqui. Aí eu vou aprendendo a lidar com essa mesa digitalizadora e aí depois eu acho que vai ficando bom. De capital aberto. Então volta para mim. Então a CVM é uma autarquia e se tiver a autorização da CVM, você pode negociar no capital aberto. É isso. A definição de capital aberto é você tem autorização para negociação negociação no mercado pela CVM. Ponto final. É Bolsa de Valores? É também Bolsa de Valores. Vamos voltar aí para a tela que eu vou falar quais são, a gente tem que fechar aqui para falar como que a CVM exerce seu controle. Vocês vão ver como que eles exercem seu controle. Vai exercer seu controle da seguinte forma, vamos lá. A CVM tem três formas de controle, que é a regulamentação, a regulamentação aqui é criar regras, igual a ANAC da vida cria, você tem regras para mercado também imobiliário. O que é mercado imobiliário? É o mercado de capitais, que nós vamos falar daqui a pouquinho. É o mercado de ações e vendas de outras coisas que não são ações. Depois eu vou falar quais são essas outras coisas. Autorização para quê? Justamente para atuar no mercado aberto, para poder negociar livremente. E fiscalização. Porque ela mesmo gera fiscalização. Ela mesmo gera as regras e, gerando as regras, ela também regulamenta essas regras, concorda? Ela vai regulamentar também essas regras, ela faz a regulamentação, autoriza e ela mesmo fiscaliza as regras, melhor dizendo, tá certo? Então, com três situações aí que a CVM faz. Feito isso, e quem passou pela autorização da CVM, a gente pode dizer que ela está no mercado aberto. E aí, estando no mercado aberto, qual o poder, qual a vantagem que ela tem sobre os outros? Vamos avançar aqui que a gente vai ver. Quando ela está no mercado aberto, ela pode atuar nesse mercado aí chamado mercado de capitais. Então, de novo, sociedade anônima pode ser de capital aberto ou capital fechado. A de capital fechado não passa pela CVM. A de capital aberto passa obrigatoriamente pela CVM e pode ser negociado livremente no mercado de capitais. A CVM autorizando, então, eu vou poder utilizar o mercado de capitais. O mercado de capitais, ele é formado pelo Bolsa de Valores e pelo mercado de balcão. O que é um, o que é outro? Bolsa de Valores é aquilo que você coloca a público, eu vou explicar isso como funciona, você coloca as ações a público para serem compradas por terceiros. Não sei quem é esse terceiro.
E a mercado de balcão? Você utiliza corretoras que são autorizadas pela CVM e aí você faz venda para pessoas determinadas. Geralmente, quando você vê aí uma grande SA sendo vendida para fulano de tal, fala assim, o Paulo Lema comprou o Burger King, né? O Paulo Lema lá, junto com os dois escudeiro dele, compraram o Burger King. A negociação que ele faz não é na Bolsa de Valores, ele não fica lá dando lance para comprar ação, até porque a Bolsa fecha se ele comprar a quantidade de ações que ele está comprando lá. O mercado, eu vou explicar isso depois, como que fecha a Bolsa de Valores, como que para ou não para a Bolsa de Valores. Ele faz esse mercado de balcão através de empresas de corretoras que vai negociar junto com um dos grandes acionistas que vai vender diretamente para ele. Não vai colocar público num leilão, porque a Bolsa de Valores, na verdade, é um leilão. Quem vai pagando vai mudando o valor e vai criando outros valores de mercados. No mercado de balcão, ele é negociado diretamente com a pessoa. E aí permite eu fazer outros tipos de negociações. Não só compra ou não compra, paga ou não paga, porque o pagamento é à vista das ações lá na Bolsa de Valores, em regra. Agora, quando eu passo para o mercado de balcão, eu posso pagar isso a prazo, posso pagar com dividendos, posso pagar com outras coisas que eu vou falar mais para frente, que é aumentar o número de ações. Eu falo com outras coisas que vão gerar na frente. Então, Bolsa de Valores e mercado de balcão, todos dois são situações de sociedade, de companhia aberta, sociedade anônima de capital aberto. Aí a fechada, a negociação é mais restrita. Você não pode, você tem que utilizar de mecanismos mais estruturados, fazer escritura para venda de ações, dar uma volta danada. Eu vou voltar a falar disso para poder falar, para poder dar clareza. E geralmente quando a sociedade quer se tornar anônima, ela quer, na verdade, ir para o mercado de capitais. Ela quer vender para alguém, seja por terceiro através de leilão, ou seja por um terceiro através de uma corretora de valores. Tá certo? Então, recapitulando, nós temos a CVM, que é uma autarquia federal, e que toda empresa que requer autorização na CVM é chamada de Sociedade Anônima de Capital Aberto. Nós vamos ver aonde que ela vai poder atuar. E quem não tem autorização do CVM é a Sociedade Anônima de Capital Fechado. Mais para frente a gente vai ver como que negocia quando tem capital fechado e como que faz a compra e venda de ações no capital fechado. Tá certo? Então nós vamos avançar aí para a gente ver então como que eu faço a negociação no mercado de capitais. O mercado de capitais, como que vai funcionar? Deixa eu colocar aqui. No mercado de capitais, vamos colocar aí como que funciona. Bem, eu tenho autorização do CVM, então eu sou uma empresa, uma sociedade anônima de capital aberto, posso negociar no mercado. Eu posso negociar em dois lugares, na Bolsa de Valores ou através do mercado de balcão. Todos os dois têm que ser feitos através de corretoras, são corretoras que negociam valores imobiliários, são corretoras de valores que negociam ou através de leilão, que vai ser através da Bolsa de Valores, ou através de vendas direcionadas. Mas seja de um jeito, seja de outro, o primeiro passo que eu tenho que fazer depois de estruturar é fazer o IPO, que é a oferta pública de ações. Eu vou fazer uma oferta pública de ações, seja na Bolsa de Valores, seja no mercado de balcão, ofertando as ações pelo primeiro valor. E aí nós vamos chegar ali no mercado primário e secundário. Mas vamos por parte. Primeiro vamos ver o que é Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, primeiro, não é uma entidade pública. Todo mundo acha que Bovespa é entidade pública. Não é. É uma entidade privada. Bovespa, qualquer Bolsa de Valores no Brasil é uma entidade privada, não é organismo público. Ela tem interesse público, mas é uma entidade privada, regulada, fiscalizada pela CVM, que aí sim é uma autarquia pública, mas é formada pela União de Corretoras. Então é uma entidade privada, formada por União de Corretora de Valores, autorizada pela CVM e presta um serviço de interesse público, mas não é serviço público. Ali, a compra e venda de ações é pelo leilão e é valor à vista. Comprou, tem que pagar. Nós vamos ver algumas exceções, alguns mercados, mas a regra é mercado à vista. Diferentemente, quando acontece, por exemplo, aí que você fica sabendo que o Paulo Lema comprou o Burger King, comprou não sei o quê, fulano comprou não sei o quê, dificilmente ele faz compra através das ações, porque esse mercado de ações são para pequenos investidores ou grandes investidores que vão atuando de maneira gradual.
Porque o grande investidor que quer comprar uma empresa, ele chega, utiliza de uma corretora de valores e chega e faz a compra pelo mercado de balcão. Ele vai direto, tá me tampando, não tem problema, mas ele vai direto junto a uma corretora e compra direto, faz uma operação de mercado de capital fora da Bolsa de Valores, e aí ele pode não há necessariamente comprar à vista. Aqui sim ele pode negociar, comprar prazo, ele pode comprar e falar que vai dar parte dos lucros, ele pode que vai comprar, enfim, ele pode fazer vários negócios, não vou ver mais para frente como que funcionam, mas ele pode negociar mais a compra da empresa. E aqui realmente ele compra uma quantidade grande da empresa, uma fatia grande da empresa que nós vamos ver. Então, Bolsa de Valores ou mercado de balcão. Por isso que sociedade aberta, volta para mim, por isso que a sociedade aberta, a gente não pode falar que é só de Bolsa de Valores, porque existe o mercado de balcão que também é sociedade aberta e que tem que utilizar a corretora do mesmo jeito. Então, quando o Paulo Lema compra uma empresa, essa empresa também tem que estar autorizada a atuar no mercado aí de ações. E aí, quando eu abro a empresa, eu tenho o IPO, que é a oferta pública inicial, é a abertura da empresa, vou ofertar, eu entro no mercado chamado primário. O que é mercado primário? É quando eu faço a primeira venda das ações. Eu subscrevo as ações, então eu prometo a entrega das ações, eu emito as ações, depois eu vou ver para frente a diferença de subscrição para emissão, eu emito as ações, pode ser outros valores imobiliários que eu não vou entrar agora, como debêntures, depois a gente fala sobre eles, e eu vendo pelo preço de emissão. O valor que eu emiti é o valor que a empresa vai receber, exatamente. Só que com o passar do tempo, eu estou em aquela ação, a empresa começa a ficar valorizada no mercado. Ou começa a se desvalorizar no mercado, por um motivo ou por outro. Ela começa a fazer coisas erradas e começa a ser desvalorizada. Se a minha empresa valorizar, eu tenho um ágio. Se a empresa desvalorizar, eu tenho um deságio, calculado pelo preço de emissão. Se eu tiver um ágio, eu estou vendendo acima do preço de emissão. E se eu tiver um deságio, eu estou vendendo abaixo do preço de emissão. Isso é possível? É. E acontece todo dia. Na Bolsa de Valores, que é um leilão de ações, esse preço sobe e desce conforme a quantidade de pessoas que estão querendo comprar e quantidade de pessoas que estão querendo vender. E aí, nesse mercado de Bolsa de Valores, que não é mais o IPO todos os investidores querem porque justamente quer pegar o preço de emissão, que geralmente é um preço mais barato. Mas no mercado secundário é o dia a dia de compra e venda. Depois que eu comprei no IPO, quando eu vender essa ação, eu estou no mercado secundário. É o mercado do dia a dia. E aí o valor da ação não é mais pelo valor da emissão. Eu posso ter comprado a ação por R$1 e vender ela por 3 depois, que é o sonho de todo mundo, né? De comprar por 1 e vender, depois de um pouco tempo, vender por R$3. E aí, esse mercado, o valor da ação não é mais da emissão. Na empresa continua a mesma coisa, mas eu adquiro o ágio. A empresa ganha alguma coisa com isso? Não. Ganha mais visibilidade no mercado. Nós vamos ver que ela tem outras formas de ganhar com isso. Mas, em regra, com a ação subindo o preço, ela não ganha muito, não. Ela ganha, na verdade, só com a emissão de ações. Mas nós vamos ver que ela tem um ganhozinho por trás aí, outro, mas depois a gente analisa isso. Então, o mercado secundário é a compra e venda de ações. Então, recapitulando tudo. Volta para mim. Recapitulando tudo. Então, nós temos mercado aberto e mercado fechado. Sociedade anônima de capital aberto, sociedade anônima de capital fechado. A sociedade de capital aberto só podem negociar com autorização da CVM. A CVM é uma autarquia federal vinculada à administração pública indireta e ela tem um poder fiscalizador, normativo e de autorização. Então são 3 elementos que ela tem ali. Essa CVM, depois que autoriza a empresa pode atuar no mercado de capitais, que é formado por 2 mercados, a Bolsa de Valores na base de leilão e o mercado de balcão, que é negociação direta, utilizando sempre uma corretora de valores que tem que estar no meio do caminho, para analisar, para dar segurança. Lembra que é tudo documentado, tudo fiscalizado aqui. Então, é 2 caminhos. E a empresa, quando inicia os seus trabalhos, ela geralmente faz o IPO, ela faz a abertura do capital inicial, faz aquela abertura de capital e ela exerce então o capital primário, porque ela subscreve, emite a ação e a ação é vendida pelo preço que ela foi emitida, ou seja, pelo preço de emissão. Depois essa ação vai ser vendida, comprada várias vezes por várias pessoas, seja na Bolsa de Valores, seja no mercado de balcão, e aí eu entro no mercado secundário. O mercado secundário é um pouco diferente, porque o valor não vai ser mais o valor de face, não vai ser o valor de emissão, vai ser o valor de mercado. É quanto que a empresa está valendo no mercado. Tá certo? Então, se você tiver dúvida, me procura.
É um tema um pouco diferente, mas eu não quero perder a técnica aqui. Apesar da gente não aprofundar, eu não quero perder a técnica para que você entenda realmente como funciona o OSA. E se você quiser se aprofundar, também pode me procurar, porque aí eu vou te indicar livro, vou te dar ideias de como aprofundar aí nas sociedades anônimas, que é uma área muito legal para trabalhar, mercado de capitais é um negócio muito legal para trabalhar. Tá certo? Um grande abraço, fique em casa, fique com Deus, se cuida, até a próxima. Fui!